Vamos fazer um pouco de uma reflexão. Eu quero trazer um pouco do passado para vocês, para a gente falar, principalmente para os mais jovens, como que a gente chegou até agora. A gente vai falar de indústria 4.0, vamos falar dos conceitos de indústria 4.0, dos desafios, das oportunidades, e se tiver tempo a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Como é que a gente chegou até aqui, né, pessoal? Considerando que a gente descende dos nossos ancestrais primatas, a gente tem, há estudos que mostram que a gente tem, entre nós e o chimpanzé, a diferença do conteúdo do nosso DNA é de algo em torno de 1,2%. Enquanto o chimpanzé está lá na floresta, nós estamos mandando robô para Marte. Né? Então, esse percentual pequeno define o ser humano e define a capacidade de criação do ser humano. A gente é capaz de fazer coisas maravilhosas como essa que eu acabei de dizer, e a gente é capaz de fazer as coisas mais estúpidas possíveis, como as guerras, como destruir matas, como poluir o planeta. Mas eu acredito que se a tecnologia nos trouxe até aqui, né, se a gente conseguiu construir coisas maravilhosas com a tecnologia vai nos ajudar para que a gente também encontre caminhos nessa sociedade que hoje é 4.0, mas que a gente já começa a falar na sociedade 5.0. E quem se lembra, por exemplo, dessas coisas aqui? Levanta a mão quem lembra dessas coisas aqui. Interessante, né? Vocês mais jovens não têm nem ideia do que seja grapete? Hã? Grapete era um refrigerante maravilhoso de uva que a gente tomava quando era garoto, não era? Não era bom? Mas enfim, por que eu coloquei essas fotos aqui? Isso aqui eram os nossos computadores, né? Que a gente trabalhava. Isso aqui era um barra 360, isso aqui era um 1130. Eram esses computadores que a gente brincava. Esse cartão aqui era como a gente programava. A gente perfurava esse cartão, juntava um monte de cartão assim, colocava numa máquina que lia esses cartões e depois de uma semana a gente recebia a compilação de volta com uma listagem e a gente tinha que fazer um teste de máquina para ver se havia erro, para corrigir os erros e mandava de novo para compilar e esperava outra semana. Hoje, se você espera 2 minutos na frente do seu computador, você fica bravo porque está demorando para compilar, né? Então, e a gente achava que era lindo, que isso era maravilhoso. E mais, vocês se lembram disso? Garanto que tem gente aqui que não sabe usar isso aí, mas parece uma coisa distante, né? Já é uma coisa distante, apesar de tão perto de nós. Pessoal, em 12 de agosto de 1981, a IBM lançou o PC. O primeiro computador pessoal que foi para a mesa das pessoas e que mudou a maneira como as pessoas interagiram com a tecnologia. Até então, para você usar o computador, você tinha lá uma sala de vidro com um computador lá dentro, e lá dentro só tinha gênios, pessoas extraterrestres, você não podia nem falar com eles, você tinha que pedir permissão para falar com eles, aqueles caras cheios de caneta no bolso, era tudo meio gênio, e as empresas dependiam desses caras, mas a partir do momento do advento dessa máquina, que trouxe depois uma série de outros softwares, esse poder computacional veio para a mão das pessoas, e as pessoas passaram efetivamente a poder usufruir do poder de computação nas suas mesas. Depois veio esses computadores se conectaram em redes. Essas redes internas permitiram que você começasse a trocar arquivos e trocar e-mail. Depois essas redes internas se conectaram com as outras redes. Depois tudo isso se conectou com a internet e aí a história, né? A gente chegou onde a gente chegou. E agora eu queria ver com vocês, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quem conhece esse barulhinho aqui, ó? Ninguém conhece? Vocês não conhecem esse barulhinho, mas esses caras aqui esses caras aqui seguramente vocês conhecem, não conhecem? Lá no final da década no começo da década de 70, a gente ficava maravilhado na frente da televisão, vendo esse cara se comunicar com os tripulantes da nave dele usando aquilo ali, ó. Usando esse sujeito aqui. Isso é uma brincadeira hoje, vocês concordam? Com os devices que a gente tem, o Capitão Kirk não fazia 1% do que a gente faz com o smartphone, que é esse aparelhinho diabólico que a gente tem aqui. Concorda? O máximo que ele fazia era conseguir conversar lá com a Tenente Uhura, mas ele não conseguia, ele não tinha localização geográfica, ele não tinha um monte de coisa. Ele não podia chamar um Uber, né? Essas coisas não dava para ele fazer. Muito bem, pessoal, eu falei tudo isso para a gente conversar um pouco sobre esse mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente vai se dar conta que a gente vive talvez o momento mais transformador da história da humanidade, onde você tem uma economia compartilhada, onde pessoas, a maior empresa de carros do mundo, a empresa que loca mais carros no mundo, não tem nenhum carro.
Isso é lugar comum, todo mundo fala isso, você já deve ter ouvido, mas a maior locadora de quartos no mundo não tem nenhum quarto, não tem nenhum hotel. E assim por diante. Então você tem Airbnb, você tem Uber, Lyft, você faz negócio e transações financeiras usando PayPal, usando Bitcoin, você se comunica hoje usando ferramentas como o WhatsApp. O WhatsApp cai, é notícia de primeira página no jornal, porque param os negócios no Brasil porque o WhatsApp caiu. Então a gente tem centenas, milhares de aplicativos que são utilizados no dia a dia de cada um de nós e que trouxeram para a nossa vida uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver, ela está sendo enraizada dentro da sociedade de uma forma muito rápida. Vejam esse gráfico. Esse gráfico mostra aqui, se vocês olharem na primeira parte, as linhas azuis. As linhas azuis a gente está falando de telefone, eletricidade, carro, rádio, refrigerador, TV, viagem aérea. Até essa linha azul mais clara aqui. Vejam o tempo entre o aparecimento da tecnologia e a adoção da tecnologia. Agora vejam as linhas que estão mais para a direita aqui. Vejam o tempo entre o aparecimento da tecnologia e a adoção da tecnologia. É uma coisa absurda. Então, a adoção dos videogames, de PCs, telefones, internet, câmeras digitais é extremamente rápida e muitas vezes disruptiva, destruindo o negócio que existia anteriormente. E tudo isso traz desafios para a sociedade que eu queria refletir com vocês. Primeiro, nós que estamos aqui e vocês jovens que estão aqui hoje, tenham certeza que a concorrência está cada vez pior. Muito pior. A concorrência lá fora no mercado de trabalho está muito pior, porque você não compete mais com o seu colega da esquina, você compete globalmente. Hoje as barreiras geográficas, as barreiras de fuso horário já não existem mais. O desenvolvimento tecnológico, a globalização, permite que você trabalhe em qualquer lugar, independente da sua localização física, e permite que você trabalhe independente da sua localização de fuso horário. Dificilmente os garotos que estão aqui vão trabalhar numa única empresa durante sua vida. Até alguns anos atrás, a minha geração ou gerações anteriores, a pessoa entrava numa empresa e ia se aposentar nessa empresa, muitas vezes. Isso não acontece mais, não está acontecendo mais. Então, você tem que estar capacitado com inclusive várias profissões durante a sua vida profissional, inclusive com várias capacidades, com vários skills para poder exercer diferentes atividades ao longo da vida. Principalmente, além de tudo isso, porque a gente está vivendo uma mudança na pirâmide etária do país e dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A gente sabe que a partir da década de 2050, mais da metade da população brasileira vai estar acima de 49 anos de idade. Isso muda completamente como que os serviços têm que ser feitos, como que a previdência tem que ser feita, que é um tema muito presente nesse momento. Mas enfim, você tem que estudar muito, você tem que se capacitar muito e todo o tempo. A primeira dessas indústrias foi a indústria 1.0, que aconteceu entre 1760 e 1840 com o advento dos equipamentos a vapor, das máquinas a vapor, com o desenvolvimento da tecnologia do vapor, mas também com o desenvolvimento de tecnologias de energia elétrica, né? Principalmente energia elétrica e hidráulica. E tudo isso começou a trazer enormes impactos para a sociedade. Essa primeira revolução, imaginem-se lá em 1760 ou em 1800, tendo contato com as primeiras máquinas a vapor, os primeiros trens a vapor, os navios de aço começando a receber máquinas a vapor para poder cruzar o Atlântico em semanas, quando antes eles levavam um tempo muito maior para conseguir fazê-lo. Então essa revolução ela realmente mudou e moldou uma nova sociedade. Depois veio a Revolução 2.0, que há muitos autores que chamam essa revolução como uma continuidade da Revolução 1.0, que a indústria 2.0 seria uma evolução da indústria 1.0, e em certo ponto porque na verdade o que houve de novo na indústria 2.0 foi que passaram a haver novos métodos de produção em massa, baseados no modelo de Ford, de Taylor, de Fayol, que são pensadores do século XVIII, século XIX, que moldaram uma nova forma administrativa de encarar as empresas, enquanto Taylor pensava as empresas de baixo para cima, Fayol pensava as empresas de cima para baixo, mas na verdade havia muita coisa em comum. Ford pegou tudo isso e criou as linhas de produção em série. E não só as linhas de produção em série, mas você começou a ter produção em massa e consumo em massa. Porque produzir veículo passou a ser algo que passou a ser feito em série.
e as pessoas começaram a comprar veículos nos Estados Unidos, no resto do mundo, a Europa adotou, Ford ET, que foi o primeiro carro fabricado pela Ford, se espalhou de uma forma absurda. Depois disso, a gente teve a indústria 3.0, que foi nosso primeiro contato com o mundo digital, né? Que começou ali no final da década de 1950. 50, 60, 70, a gente começou a ter um avanço grande nas telecomunicações, com satélites, a gente começou a ter um avanço grande com os computadores, naquele momento ainda grandes computadores, que começaram a aparecer e que começaram a propiciar que os processos produtivos se beneficiassem dessa nova tecnologia, né? Só que era uma coisa bem ali distante, como eu disse, nas salas geladas de vidro onde ficavam os gênios lá da extraterrestre. No final do século, ali em 82, quando a IBM lança o seu primeiro PC, depois vem Apple, vem todo mundo, isso veio mudando e fez com que a gente chegasse até a indústria 4.0 que a gente está vivenciando hoje. E o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 significa a integração de todos os avanços tecnológicos que a gente teve até hoje dentro de um conceito que abrange inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, segurança, cloud ou nuvem, comunicações e computadores cada vez mais poderosos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos computadores quânticos, né, que estão vindo por aí. Daqui a um tempo a gente vai ter os computadores quânticos, que são máquinas absurdamente mais velozes do que as máquinas que a gente conhece hoje. Se hoje a gente acha que a gente tem uma velocidade espantosa, com essas máquinas a coisa vai ser muito mais espantosa. Mas eu vou explorar. Então, na verdade, a gente teve a indústria 4.0 que integrou todas essas tecnologias. E quando a gente começa a falar de indústria 4.0, a gente tem que falar primeiro de inteligência artificial. E a gente tem que tomar cuidado para não romantizar a inteligência artificial, né? Porque a gente estava até conversando ontem, as pessoas tendem a ter uma visão romântica da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ter uma máquina que pensa. Não, não é bem isso, né? Vamos devagar. É um algoritmo que alguém cria, que o ser humano criou, colocou numa máquina. Essa máquina é capaz de fazer uma análise estatística e apresentar para alguém um resultado mais próximo da pergunta que lhe foi feita. É lógico que existem avanços, então você começa a ter avanços em computação cognitiva, você começa a ter uma série de avanços que vão trazendo para a inteligência artificial pontos adicionais que permitem que você tenha novas e novas soluções. Vou dar um exemplo, onde uma máquina, usando inteligência artificial, ela pega uma mamografia feita no tomógrafo e ela dá um diagnóstico daquela mamografia com mais de 80% de precisão, com 1 ano de antecedência do que poderia ocorrer no seio daquela mulher. Então, 1 ano antes de você saber que aquela mulher poderia desenvolver o câncer, aquele diagnóstico já dá uma previsão positiva ou negativa com relação a isso. Mas o que essa máquina faz, na verdade? Essa máquina tem uma capacidade de processamento absurdo, então ela pega aquela imagem, compara com milhões de imagens que existem na internet, nos bancos de dados que foram alimentados com essas imagens, ou seja, ela vai buscar comparar essa imagem com outro conhecimento adquirido que foi imputado dentro da máquina e vai pegar a resposta estatística mais próxima daquela solução, daquela pergunta, né, daquela imagem e apresenta. Agora imagine o seguinte, no que a máquina pode ajudar o ser humano e não substituir o ser humano? A máquina pode ajudar o médico e vai dizer, olha doutor, esse cara aqui tem essa pessoa tem 80% de chance de desenvolver câncer nos próximos 12 meses. O médico, é claro, que vai tomar a última decisão e que vai decidir o que tem que ser feito, o tratamento que tem que ser feito. Mas imagine um radiologista sentado num laboratório que tem que analisar 500 imagens de 500 exames que foram feitos durante o dia. Esse cara chega às 6 horas da tarde e ele está absolutamente cansado. O grau de acuracidade que ele tem para poder identificar aquelas imagens cai muito. Então, a máquina pode, trabalhando com o ser humano em soluções que envolvam a inteligência aumentada, né, a produtividade aumentada do ser humano, ela tem um benefício muito grande. O outro ponto e vocês já estão fazendo isso, quando vocês ligam hoje, por exemplo, para o Magazine Luiza, vocês já estão falando com um robô. Quando vocês têm um chat ali com o Banco Itaú, com o Santander, vocês já estão falando com um robô. E cada vez que vocês fazem uma pergunta que aquele robozinho não consegue te responder, ele aprendeu com aquela pergunta e a próxima pergunta provavelmente ele vai saber responder. Mas ainda são bem burrinhos, né? Se vocês olharem lá, a maioria das perguntas eles não conseguem resolver. Mas você tem o Google Assistant, você tem o Siri da Apple, você já convive hoje
com esse universo aqui de uma forma muito clara. Mas aí vocês podem falar, quem conhece aí, mas cadê internet das coisas? Eu separei a internet das coisas aqui, porque para mim, internet das coisas talvez seja o ponto-chave de tudo isso. Sensor é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo está cansado de saber como o sensor funciona, só que até então, ou até pouco tempo, tirando soluções de chão de fábrica, soluções que a gente já tem na indústria de óleo e gás, você ainda não tinha os sensores podendo se comunicar e trocar informações em tempo real na quantidade de sensores que a gente precisa. E a IoT, internet das coisas, vai possibilitar que a gente tenha bilhões de sensores. Literalmente bilhões e bilhões de sensores colocados nos mais variados lugares, transmitindo informação em tempo real, porque a rede 5G que está chegando vai propiciar que você tenha esse tipo de solução, e esses sensores vão estar transmitindo essas informações, esses dados, para algum computador que esteja conectado na nuvem, poder trabalhar esses dados, obter insights desses dados, tirar informações desses dados e que soluções sejam feitas com relação a isso. Vou dar um exemplo. A Smart City, cidade inteligente. Você pode ter sensores nos semáforos, coisa que já existe no Japão, por exemplo, já existe em alguns países, mas que agora vai ser ampliado de uma forma muito forte. Você tem ali os sensores nos semáforos e os sensores identificam como é que está o tráfego na cidade. E o computador pode desenhar como é que os semáforos têm que abrir para o trânsito fluir da melhor forma possível. Ou no Japão, estão colocando sensores nos bueiros, para que o sensor identifique qual a quantidade de água que está passando no bueiro para determinar a possibilidade de enchente que vai acontecer em um determinado lugar, e por aí vai. Mas aqui, quando a gente fala de IoT, a gente está falando da possibilidade de, literalmente, de bilhões. O dado que a gente tem de uma pesquisa que foi feita é que a gente vai ter agora, no ano de 2020, 44 zettabytes de informação trafegando na internet e na nuvem. O ser humano vai estar produzindo 44 zettabytes. Para que vocês tenham uma ideia do que é isso, é 10 elevado a 21. E qual a matéria? Quem sabe me dizer qual a matéria-prima desse mundo? Quem falou? Dados, tá certo, parabéns. Dados, na verdade, os dados são o ouro negro de agora. Se a gente teve o petróleo como ouro negro do final do século XX, né, da segunda metade do século XX em diante, né, hoje o ouro negro são dados. Portanto, vocês estão onde deveriam estar. Vocês estão no curso Big Data no agronegócio. Vocês estão no local onde vocês vão aprender e vão ter a possibilidade de entender como trabalhar com os dados de forma assertiva para poder construir as melhores soluções possíveis, seja no mundo agrícola, espero. E quais são os desafios desse mundo? Quais são os desafios que se impõem para essa nossa aventura? Primeiro, os custos de adoção. É caro, né? Não é barato. E tem um outro ponto. Você sair do mundo analógico para o mundo digital, o que a gente chama de transformação digital, não é somente máquina, não é somente computador, não é telecomunicação, não é nuvem. Isso é um detalhe. O ponto mais importante são as pessoas. Você precisa treinar as pessoas e capacitar as pessoas para usar essa metodologia, para usar essa tecnologia, para poderem trazer o maior benefício possível para a empresa. E isso custa caro, para a empresa ou para vocês mesmos, custa caro. Então os custos de adoção, eles trazem uma barreira de entrada, apesar de eles gerarem um grande benefício no futuro, mas eles trazem uma barreira de entrada. A burocracia e a legislação. A burocracia não preciso nem dizer, né? Todo mundo que está acostumado a viver na burocracia brasileira sabe quão difícil é fazer negócio nesse país. Recentemente houve uma medida provisória que foi editada, facilitando que novas empresas e startups possam fazer negócios sem ter uma burocracia muito grande, mas a gente espera que isso não caduque agora nos próximos dias, porque tem um risco de caducar. Mas ainda tem muito a ser feito, isso é uma ponta do iceberg, mas tem muito a ser feito e eu tenho certeza que a gente tem muito a caminhar. Mas burocracia é um ponto complicado. Legislação também, a gente está aprendendo a lidar com esse mundo. Vejam o que está acontecendo com as autoridades brasileiras que tiveram seus celulares hackeados e que a gente não fica muito na dúvida entre a ética e a legalidade. Enfim, não é fácil. No Brasil existe agora, foi sancionado ano passado a Lei Geral de Proteção aos Dados. Quem brincou com aquele negócio do Facebook de fazer a carinha mais velha agora? Muita gente, né? Que a gente tirava foto e aparecia gente daqui não sei quantos anos. Todo mundo teve que dizer ali, naqueles termos e condições, estava dizendo que você estava entregando todos os seus dados para alguém lá na Rússia, fazer o que ele bem entendia com os seus dados e poder distribuir para quem ele quisesse.
Estava escrito isso, literalmente, lá nos termos e condições. Quer dizer, quem fez, assinou isso e disponibilizou seus dados para essa empresa. O outro ponto é a infraestrutura. A Jacto sofre com isso e seguramente todo o agronegócio sofre com isso. A gente não tem estrada adequada, tem aqui em São Paulo, mas vamos lá para a Bahia, vamos para o norte, para o sul da Bahia, para o interior de Goiás, para Roraima, que a gente vai ver como é que são as estradas, né? A gente não tem estrada, a nossa infraestrutura é péssima, os nossos portos não são bons ainda, a gente tem pouca infraestrutura, então isso tem que ser melhorado de uma forma eficiente. Além disso, segurança é um ponto chave. A gente precisa incorporar perímetros de segurança nos dados que a gente está analisando para poder garantir que eles não sejam utilizados da forma errada, porque tem muita gente ruim aí fora, né, que vai querer pegar os nossos dados e fazer o que bem entender com os nossos dados. Outro ponto é que eu já citei naquele gráfico colorido lá, o perfil da sociedade mudou. Garanto que tem muita gente aí que não pode encontrar com algum primo porque vai brigar, porque ou o primo é do PT e você não pode ir porque ele é do PT, ou você é do PT e não pode ir porque você vai brigar com ele que ele é do Bolsonaro. Então, o que tem de família se separando aí por conta dos haters e das discussões que o novo mundo está trazendo, é uma coisa do outro mundo, né? Então, o perfil da sociedade mudou. Está mudando, as eleições estão sendo impactadas por rede social. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, sendo certo ou errado, não importa, a gente tem que entender que está mudando e a gente tem que se adaptar. E por último, e mais importante de tudo, nós não temos mão de obra qualificada no número necessário. Eu entrei no mundo de startups agora e a gente conversa direto com o pessoal de startups. Se a gente quiser contratar cientistas de dados, não tem. Se a gente quiser contratar gente especializada em inteligência artificial, tem muito pouca gente. Se você quiser contratar uma pessoa para fazer chatbot, você até encontra, mas se você quiser alguma coisa um pouco mais do que isso, você começa a ter problemas. Então, pessoal, obter conhecimento é fundamental nessa indústria. E quando eu falo de oportunidades, eu quero focar muito na oportunidade que a gente tem no agronegócio. Na agricultura, no que eu estou chamando aqui de agricultura 4.0. A gente tem o campo propício na agricultura. A agricultura é feita de controle de clima, de equipamentos altamente sofisticados que precisam embarcar tecnologia para pulverizar, né? A gente tem aqui a Jacto, que produz as suas máquinas fantásticas, essas máquinas são as mais avançadas do mundo, que você tem ali sensores, você pode expandir isso muito mais para você controlar muito mais coisa, né? Então, foi pensando nisso que, junto com outras pessoas, a gente iniciou uma startup. E aí, quando eu saí do mundo corporativo e vim para trabalhar numa startup, eu que estava lá como diretor de uma empresa multinacional por vários e vários anos, quando eu passei para o mundo de startup, mas eu mudei de lado, né? Porque quando você está do lado de cá é fácil você dar palpite na vida dos outros, dizer, você devia fazer assim, devia fazer assado. Quando você está e você senta ali na cadeira e passa a ser alguém, um startupeiro, como a gente fala, né? Você começa a ver como que a coisa não é tão simples. Você precisa efetivamente realizar, você precisa fazer acontecer. E para fazer acontecer você tem que empreender, você tem que acreditar, você tem, enfim, uma série de verbos aí que eu podia ficar falando sobre cada um deles, mas que eles falam por si só. Você tem que ser capaz de empreender. E a gente, na Narrata Soluções Agronômicas, que foi uma empresa que a gente está construindo, num modelo de startup, a gente está buscando esse sonho. Vou fazer só um breve parêntese para posicionar todo mundo com relação à startup, porque não sei se todo mundo está acostumado com o tema, mas eu não vou gastar muito tempo. O que é uma startup, né? Startup é ousar, é inovar, é literalmente fazer diferente, né? Tem uma definição do Eric Rice, quem quiser ler esse livro, é fantástico, chama Startup Enxuta, né? Que ele fala que a startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Ou seja, um grupo de pessoas se juntam num ambiente incerto, né, para testar e para ver se a ideia deles é correta. Como que você montava uma empresa antigamente? Você vinha, fazia um plano de negócio, via quanto ia custar para você montar a sua empresa, alugava o prédio, contratava as pessoas, comprava os móveis, ia lá fazer a sua empresa, porque fazia pesquisa de mercado e ia colocar a sua empresa para funcionar. Gastava lá seus milhares, milhões, dependendo do tamanho da empresa. Para descobrir um ano depois que tudo aquilo que você pensou não atende o mercado, não resolve, você fale, né? Esse é o modelo tradicional de fazer empresa. O modelo de startup, ele é um modelo disruptor com relação a isso. Ele parte do princípio que
que a startup nada mais é do que a junção do que poderia ser uma péssima ideia com o que pode ser uma ótima ideia. Só que como é que você testa se aquilo é uma péssima ideia ou se aquilo é uma boa ideia? Você vai investir $1 milhão aqui e vai pegar um produto e vai lançar no mercado? Não. O que você faz? Você entra no ciclo que a gente chama de testar, aprender, onde o que você faz? Primeiro, você tem a ideia. Então temos a ideia. Todos nós aqui temos uma ideia que a gente acha que é maravilhosa. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir um protótipo. Não vou gastar $1 milhões para construir esse protótipo, vou construir um protótipo com as mínimas características básicas para poder exercer aquela função. Depois que eu construo aquele protótipo, o que eu faço? Eu vou obter os dados dos testes daquele protótipo. E aí eu entro num círculo virtuoso, onde eu construo, onde eu medo, onde eu meço e onde eu aprendo. E a cada vez que essa roda vira, eu posso estar aprimorando o meu protótipo, porque eu vou aprendendo com os erros e eu vou aprimorando o meu protótipo. E muitas vezes eu posso até esquecer o meu protótipo e ir para outro negócio. É o que a gente chama de pivotar na linguagem da startup. YouTube não nasceu como YouTube. YouTube foi criada como uma empresa para fazer upload de vídeos para namorado. Aí os caras lá no meio do caminho falam, esse negócio é muito maior do que o negócio, a dificuldade não está aqui. O problema não é namorado colocar vídeo para procurar namorada. E virou o que virou. A Easy Taxi, o sujeito que criou a Easy Taxi lá em São Paulo, que depois foi comprada pela Digitaxi, que hoje é Cabify, o sujeito fez uma aplicação para localizar o horário de ônibus em São Paulo. Aí ele saiu lá por São Paulo para ver como é que ele testava a aplicação dele para saber que hora que o ônibus ia chegar. Aí ele precisou pegar um táxi e ele não conseguia achar o táxi. Aí ele falou, opa, será que se eu fizesse um aplicativo aqui para pegar táxi, né, não seria melhor? E deu no que deu, o cara vendeu a empresa dele por $1 bilhão. Né? E existem várias outras pivotagens que acontecem por aí, a gente podia falar muito sobre isso também. E com isso, nesse espírito, a gente criou a Narrata. A Narrata a gente tem como missão suprimir o bicudo. A gente começou pelo bicudo, mas a gente tem como missão atuar em todas as pragas, né? Ou nas pragas que a gente tem competência para atuar. A gente tem essa agrônoma, que é a Regina Hackworth, que trabalha há mais de 2 décadas atuando na supressão de coisas de pragas como o bicudo, e ela criou uma metodologia muito eficiente de eliminação do bicudo. Para vocês terem uma ideia, normalmente se faz no oeste da Bahia, lá na Bahia, onde se planta muito algodão, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, as pessoas costumam pulverizar 30 vezes uma área. Na metodologia da Regina, a gente chega a pulverizar 9 vezes. Só que a gente suprime o bicudo, enquanto existem produtores que aplicam 30 vezes o defensivo e não suprimem o bicudo. E a gente, com 9 aplicações e com baixo volume, a gente suprime o bicudo. A nossa solução, ela incorpora os componentes da indústria 4.0, ou seja, inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, comunicação e até formas adicionais de pulverização como drones. A nossa metodologia ela trabalha com pulverização aérea, terrestre, ou a gente pode até incorporar drones para fazer a pulverização. E a gente quer chegar a um ponto onde a gente vai fazer o upload, vai fazer a carga do mapa de voo ou do mapa de pulverização no trator ou no equipamento agrícola de pulverização, e você não precisar nem mesmo interferência humana. Mas mais importante, não é só colocar um mapa de navegação no talhão para que ele faça da melhor forma possível. Nós estamos dizendo em dizer exatamente em que momento aquela pulverização tem que acontecer e com qual consistência de gota, como que tem que ser aquilo, né? Porque não adianta você dar banho no inseto, não adianta você jogar milhões de litros em cima de veneno no inseto, porque você não vai matar. Você tem que acertar o alvo, você precisa botar uma gota de 2 microns lá para você matar o animal de forma eficiente. Então a gente tem essa metodologia e a gente consegue fazer isso. E a gente, com a inteligência artificial, a cada nova pulverização a gente vai aprendendo mais e vai aprendendo mais, né? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui, esse gráfico, ali vocês veem o impacto do bicudo no algodão, na parte de cima. Aqui vocês veem o gráfico na safra de 2013 e 2014, esse gráfico, essa linha verde mais escura, mostra a infestação do bicudo, que começa a partir da 5ª semana. Olha o nível que ele chega. Aqui não estava sendo feito controle com a gente.
né? Não estava sendo usada a metodologia, né? Aqui, na safra seguinte, foi usada a metodologia, o bicudo praticamente zerou. Ele só não zerou aqui, porque aqui nós não fizemos na bordadura. E eles usaram a bordadura para fazer o levantamento estatístico, mas não tinha sido feito na bordadura o controle. Então, na verdade a gente suprimiu o bicudo. Na área onde a gente atuou, a gente suprimiu o bicudo. E mais interessante, né, um outro exemplo real, isso aqui é na Fazenda Sete Povos, na safra de 2014 para 2015. Vejam esse retângulo vermelho, isso aqui é tudo do bicudo. E aqui você tem, não dá para vocês verem, mas tem vários números aqui que indicam a infestação que estava sendo observada lá nas armadilhas, a infestação do bicudo. Com a metodologia, vocês têm esse retângulo verde, é zero, é tudo zero. O que acontece é que tem linhas que estão escritas aqui, porque o sujeito estava escrevendo aqui, foi e invadiu a linha do bicudo, mas em números, a infestação do bicudo foi zero. A gente não atuou em outras pragas, mas a gente quer atuar em outras pragas também. Então, realmente, ela é um serviço prazeroso e é um serviço que traz um alto resultado. Em termos de ganho na safra de 2014-2015, imagine que para o produtor ele teve um aumento de produtividade de R$ 3.500 por hectare, porque ele passou a produzir R$ 3.500 a mais, e ele teve um ganho, porque ao invés de ele gastar R$ 1.300 em pulverização, ele passou a gastar R$ 1.300 ao invés do que ele gastava antes, em 9 pulverizações, né, ao invés de ele fazer 30. Então, ele teve um ganho de R$ 4.800 por hectare. Esse número já está maior, porque o algodão já subiu, enfim, a gente já tem números diferentes. E esse ano que vem a gente vai ter uma safra que vai sair de 1 milhão de hectares, o Brasil vai para 1 ponto alguma coisa milhões de hectares, o Brasil vai para 2 milhões de hectares de algodão. O Brasil é o país que mais vai crescer a produção de algodão no mundo. Então, a gente trouxe um ganho efetivo de rentabilidade financeira, uma redução de custo e redução do princípio ativo, né? Redução da quantidade de veneno, quer dizer, a gente traz sustentabilidade para o processo. O nosso mantra é supressão do bicudo. Nós não estamos falando em conviver numa área onde exista bicudo, a gente suprime o bicudo. Muito bem, pessoal, falei da Anahata, eu queria falar agora uma mensagem rápida para vocês. Eu coloquei esse rapaz aqui com foguete porque é como eu vejo vocês aqui. Essa garotada que está aqui. Vocês têm um foguete nas costas e o céu é o limite, né? Se eu tivesse que escolher um lugar para estar e aprendendo uma nova carreira, esse lugar seria aqui ou em alguma faculdade similar que pudesse me dar o mesmo tipo de treinamento. Eu vi esse curso nascer, sei da competência dos professores que tem aqui, sei da competência da fundação e se há um lugar onde vocês vão poder se preparar para essa indústria 4.0, é esse lugar. Por quê? Porque aqui vocês vão aprender a ter uma atitude ágil, porque o modelo da FATEC leva vocês a fazer isso, o modelo da fundação leva vocês a fazer isso. Vocês têm que ser ágeis, vocês vão ter que agir como donos das empresas aqui. E quando eu falo de startup, uma startup pode acontecer lá como uma empresa separada, mas hoje as grandes corporações estão trazendo esse modelo de startup para dentro das suas empresas, para pequenos grupos construírem projetos dentro do modelo de startup. E vocês podem participar dentro das empresas desse tipo de coisa. Multipliquem as suas competências, não se conformem em aprender somente o que é dado aqui. Se informem, acompanhem, vejam as tecnologias que existem por aí e aprendam. Reinvente-se a cada minuto. Esse recado é muito importante, porque vocês estão no lugar mais importante e se vocês não correrem, se vocês não pegarem o timing disso e aproveitarem a oportunidade que vocês têm, vocês ficam para trás. Vocês têm Big Data na mão de vocês têm aqui toda a tecnologia, todo o cabedal de informação que vocês precisarem. Ontem eu estava andando aqui pelos laboratórios, vocês têm um laboratório de IoT, é coisa que a maioria das universidades que você vai aí, muita gente nem sabe o que é. Você já tem um laboratório de IoT aqui, não é de hoje, já faz tempo. E vocês estão sempre, a universidade, a faculdade está sempre antenada com as inovações tecnológicas. E vocês têm que estar antenados com esse monte de coisa que tem aí, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil. A gente tem que aprender, de repente, a hora que eu aprendo lá, sei lá, eu estou aprendendo a segurança, eu tenho que descobrir como é que faz para trabalhar com robô e com drone. Ou eu tenho que trabalhar, como é que eu trabalho com uma impressora de uma 3D printer. A gente está fazendo drone e a gente está fazendo as peças do drone com uma impressora 3D. Então, em vez de eu precisar ficar dependendo de importar lá da China, às vezes eu preciso de uma peça rápido, a gente faz aquela peça em 3D e tem a peça aqui.
Então tem que ficar ligado em tudo isso. Esse slide veio da IBM, de uma pesquisa que a IBM fez das novas tecnologias que tem por aí. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem vai ser a estrela do filme da carreira de vocês, né? Quem vai ser? Vocês serão a estrela. E que personagem vocês querem ser? Vocês querem ser o protagonista ou o coadjuvante? Vocês têm todos os elementos aqui para fazer o grande filósofo Rocky Balboa. Já ouviram falar do Rocky Balboa? Não? O Rocky Balboa disse essa frase no primeiro filme dele: nesse momento, em algum lugar, existe alguém treinando duro para te superar. E é uma grande verdade. Nesse exato momento, tem gente lá estudando mais do que você para te superar. Então você tem que estudar mais para superar o cara. Né? Vocês têm que superar, vocês têm que colocar a barra aqui, ó, e fazer com que e está sempre pulando essa barra. Né? E vocês têm condição de fazer isso, vocês estão no lugar certo. Então, pessoal, vocês sejam o protagonista. Você é o protagonista. Tem uma frase que eu queria encerrar, que é uma frase, eu gosto muito de música, e tem esse violinista, Jascha Heifetz, que é considerado pelos violinistas como o grande violinista. Né? Ele não é se você procurar, muita gente não vai dizer que existem outros violinistas que foram mais importantes, mas se você fala com os músicos, os grandes violinistas, eles vão dizer que esse violinista foi o maior violinista que existiu. Esse cara morreu, acho que em 1985, não, 1985, acho, nasceu no começo do século. E ele é um executor fantástico. Se vocês baixarem lá no Spotify, quem gostar de música clássica, baixa, vale a pena a capacidade que ele tinha de execução. E ele falava uma coisa que me toca muito: se eu não pratico um dia, eu percebo. 2 dias, os críticos percebem. 3 dias, o público percebe. Então, no nosso mundo aqui de tecnologia da informação, no nosso mundo de indústria 4.0, onde a velocidade é absurdamente alta, se a gente não tiver capacitado, se a gente não praticar todos os dias, se a gente não tiver preparado todos os dias para enfrentar as dificuldades desse mundo 4.0, a gente não sai do outro lado, tá ok? Novamente eu queria agradecer a FATEC, foi uma honra para mim estar aqui. Vocês não imaginam o quanto eu me sinto honrado de estar aqui. Agradeço a todo o board da companhia, agradeço a toda a diretoria da FATEC e fico à disposição. Eu não sei, professor, se a gente tem tempo para pergunta e resposta, mas eu estou à disposição caso alguém queira conversar, ou eu estou aqui embaixo também, a gente pode falar. Muito obrigado. Obrigado, Zé Fernando. Pessoal,